Podcast Bastidores da Política no Ar e hoje a gente vai conversar com o Nivaldo Miranda. Ele é assessor parlamentar no gabinete da deputada Fabiana Bolsonaro do PL aqui na Lesp. Já teve passagem, já participou aqui de outros gabinetes também, né, na década de 90. Tem experiência também em campanha. Então, Nivaldo, obrigada por participar aqui com a gente. E eu que agradeço você pelo convite. Nivaldo, eu brinco que a gente começa do começo aqui, né, no podcast. Então me fala um pouquinho, porque você tem a formação em design gráfico de projetos e produtos, né? Como é que Isso. foi, então, esse início da formação? E você sempre se imaginou trabalhando com política? Não, foi bem interessante isso, né? Eu sou formado em design de projeto e produto. Assim, sempre até no TCC, né? Que o meu professor chegou e falou assim, ó, a gente vai precisar que vocês desenhem uma sala onde as cadeiras não tenham pés. Não, o chão tem que estar livre. Eu falei assim, nossa. Ixi. E aí essa dinâmica de você sempre estar criando soluções para uma situação, quando eu vim para a política, em 97, junto com então o pré-candidato a deputado Gonzaga, lá de Tatuí, aí eu entrei na equipe para trabalhar um pouco mais nessa parte técnica, na área de informática, tal, porque eu tinha um conhecimento bom nessa área de informática. E na época era Não é nem todo mundo, diferencial, né? exato. Aí eu comecei a aplicar essa técnica de arruma a solução para dentro da política. E aí o bichinho picou, aí nunca mais. O bichinho da política também te picou, então. E aí você veio em 97 aqui pra Lesp, né? Vim para a Lesp junto com ele se elegeu, depois ele reelegeu, depois em 2002 ele foi candidato a prefeito e eu fui com ele para Tatuí também, lá na prefeitura, é onde a gente trabalhou por 8 anos lá e conduzindo o município lá e foi muito bom também. Uma experiência assim bem diferente daqui, mas soma muito assim Eu ia até abordar esse ponto, né? Porque a gente pensa que a assessoria parlamentar, no geral, a assessoria ali de um político, ela é sempre a mesma coisa, mas você teve a experiência em dois poderes diferentes, então isso muda do legislativo para o sim, executivo bastante. soma muito. É importante. Sempre a assessoria é importante ela estar conhecendo, né? Mesmo assim, a assessoria de deputado, não, é assembleia, é assembleia. Mas você não, o deputado trabalha com prefeitos, trabalha com municípios, onde ele indica emendas, faz indicações ao governo para que o município seja contemplado com algum projeto, alguma coisa assim voltado dentro do orçamento, né? E aí o que acontece? Se você não tem conhecimento de como funciona na outra ponta, um prefeito vem e fala assim, eu quero um recurso para me construir uma ponte sobre um rio lá, vamos citar lá que é da região lá, um rio Sorocaba, por exemplo, que corta lá a região inteira. Só que assim, mas o Rio Sorocaba tem influência da União, tem todo um projeto. Então, assim, eu vou mandar uma emenda hoje, e ela vai sair daqui 10 anos, por exemplo. Porque tem todo um processo. Então, isso daí soma para ajudar a orientar o deputado. Fala assim, deputado, vamos ajudar o prefeito, mas em outra área. E aí, depois dessa experiência, então, na prefeitura, você foi para Daí eu fui para Brasília. Brasília, com o deputado Samuel Moreira. E como é que foi lá também? Muito bom, né? Lá o horizonte é enorme, muito grande, assim, né? Aí você, Também é muito diferente apesar de, porque você também trabalha no legislativo, né? É o sim, legislativo federal e o estadual sim, também é uma grande mudança? é bastante diferente. Aí, lá quando eu estava lotado lá com o Samuel em Brasília, aí meu trabalho foi mais regional, na região aqui do sudoeste do estado, aonde a gente trabalhava todos os municípios que o deputado atuava. Então, assim, o contato com o prefeito, entendendo, dando orientação. Aí você compartilha seus conhecimentos com o deputado, ajudando o deputado e ajudando o prefeito, né? Então Sim. é bem interessante isso. E aí você volta aqui para a Lesp em que ano? Eu voltei para a Lesp em 2019, E num tá desde mandato então. tampão do Gonzaga e depois Ah.
E aí tá desde então aqui na Aí, Lesp, desde 2019. Desde 2019 só por aqui. E aí você fez esse mandato tampão, então, do Gonzaga e foi Por para outro... 3 meses, depois eu fui com a deputada Damares Moura. Damares. Ah, e aí depois a Damares, A então... Damares não conseguiu se reeleger, eu Ficou no da... fico com a Fabiana. E aí, atualmente, no gabinete da deputada Fabiana Bolsonaro, quais que são as suas atribuições no dia a dia? Hoje com a Fabiana, até é interessante falar isso, né? Porque hoje eu estou vivendo trabalhando uma área que para mim é novidade também, que é a parte legislativa. Então eu sempre fui da parte política, né? Visitando com a Damares, por exemplo, a gente chegou a andar 1.400 quilômetros num dia. De ir daqui a Palmeira do Oeste e voltar no mesmo dia. Então, assim, era muito na estrada, fazendo política, apoiando, dando um segmento daquela ideia do mandato do federal, né? Ajudando os prefeitos. A Damares também, ela não tinha tanto conhecimento assim nessa área política. Ela vem de uma política mais voltada para segmento, né? Que é as bandeiras dela de combate à violência doméstica, liberdade religiosa. E aí ajudei ela a se inserir nesse meio político aí de prefeito, vereador e tal. É bem interessante isso. E aí, quando você diz parte legislativa, para explicar aqui para quem está acompanhando a gente, o que isso significa? Hoje eu acompanho a deputada aqui na casa, a Fabiana. Então eu acompanho ela nas comissões, em todas nas sessões do plenário, projeto de lei, então Até na parte de elaboração? tudo, sim. Então, que é complicado, né? Porque tem que usar até o... Então aí agora a gente voltou para a escola lá de novo, vamos pesquisar, vamos para as pesquisas. E hoje se facilita muito com as ferramentas que tem, né? Então é estudar a lei, saber como que funciona e começar a trabalhar as ideias. Bom, quero até aproveitar que o nome do nosso podcast, né, Bastidores da Política, porque você tem aí uma grande história com a Alesp, mas também uma grande história de atuação junto a políticos. Então, desse período aí, pode ser da sua primeira passagem aqui pela Alesp, da passagem pelo Congresso, da passagem pela Prefeitura, ou desse período aqui mais recente na Alesp. Algum bastidor, alguma história que você tenha vivenciado que te marcou muito nessa sua carreira? Eu acho que o que mais me marcou, que eu venho do interior, né? Então um lugar mais pacato, mais calmo, né? E o que marcou bastante foi a votação da reforma. Sim. Que aí a gente se viu trancado dentro do plenário, o BOP nos corredores aqui, gás e pimenta, aí o pessoal quebrando. Nossa, aquilo lá foi bem, sim, ficou bem marcado. Qual que é reforma? Porque a do... 2020. Recente. Sim, acho que foi 2020. E aí foi uma confusão, então, aqui também. Reforma da Previdência, assim. Reforma da Previdência. É isso mesmo. Então foi uma confusão aqui, aí Foi bem agitado a casa aqui, o pessoal quebrou porta de vidro, quebrou obra de arte, invadiu, tudo foi. E você estava por aqui pelos corredores mesmo, Sim. não estava no gabinete? Não, eu estava no plenário, depois na hora que começou a fechar o plenário, né, que blindaram o plenário, eu saí fora. Né, saí fora para ver o que estava acontecendo. E aí dedicaram com o BOP. Todos marchando e batendo, aquele barulho e tal, e gás de pimenta, e o pessoal gritando, e gente chorando, gente machucada ali que se machucou e chutando lixeira, sim, tudo. Nossa, foi bem assim, bem marcante mesmo. E dessas andanças também, né? Você comentou da andança de 1.400 quilômetros em um dia só com a Damares. Sim. Conhecer, né, outras partes aqui do estado, o pessoal sempre tem, assim, também algumas visões diferentes do nosso estado. Então, tem também alguma história dessa época? Assim, quando a gente olhando assim para o oeste do estado, assim, o pessoal tem uma leitura bem diferente do que é aqui, São Paulo, o litoral, né? Então, assim, o pessoal tem os projetos são assim muito voltado para eles ali mesmo, tudo, eles não conseguem assim ter noção do que é uma política estadual, né? O deputado é que
age no estado inteiro, tal. Então você se encontra muitas pessoas assim muito bem relacionadas dentro do município, porém por talvez falta de conhecimento, falta de oportunidade, né? Faz só para aquele lugar mesmo, para aquela Exato. região. Então é bem interessante isso daí. Acho que um olhar para essa região oeste aí seria bem legal. Bom, e você também tem bastante experiência nas campanhas eleitorais, né? Sim, campanha andamos muito, né? Conta pra gente também, pra quem tá acompanhando a gente, que não sabe como que funciona essa parte, esse bastidor mesmo, né, da campanha, o pessoal só vê matérias na TV sobre as agendas do dia, então, quão corrido é o dia a dia de uma pessoa que trabalha numa campanha eleitoral? Sim, numa campanha eleitoral, como o período é muito curto, né? 45 dias é assim, 45 dias, dias e noites, né? Não tem. Que, É que 24 parecem um horas. ano inteiro, Isso. né? E a gente caminhava, a gente chegou numa das campanhas, a gente ia visitar 12 municípios num dia. Nossa Senhora. De a gente ir pro Vale do Ribeira, por exemplo, e passar assim, de um município no outro, e aí o candidato, ele chega e tá tudo pronto. Então, ó, 20 minutos aqui, 30 minutos ali e tal, tanto de estrada. Então, isso está tudo prontinho. Mas por trás disso, tem uma mega estrutura onde você está conversando com a pessoa que é seu representante local ali, quem que está te apoiando, tá tudo certo, o povo já chegou, posso chegar com o candidato. Várias vezes da gente ter reuniões marcadas e a gente ligar e falar, viu, espera mais um pouquinho. Aí vamos parar na padaria, vamos, usa o toalete, vai, toma um cafezinho ali, aí o pessoal liga, pode vir agora. Aí precisa chegar, porque o candidato, ele é a estrela, né? Sim. Então, a hora que ele chega, tem que estar aquele glamour, né? Ele entra pelo meio do povo e tal. Tem que estar todo mundo lá já, Exato. né? A população já aguardando. Tudo tem que ter esse impacto visual, né? Tanto para o eleitor como para o candidato. Ele também tem que estar se sentindo valorizado. Então, a gente, como trabalha nesses bastidores, então você tem que estar olhando para tudo isso, tá sempre pensando nisso e tal. E aí tem, então, às vezes, o pit stop na estrada pra tomar um cafezinho e esperar o momento de Exato. entrar em cena mesmo, né? É muito, muito bom. É muito gostoso. Nossa, Você isso deve ter é bastante dica até, né? De Tem. lugares bons na estrada pra parar. muito, muito, muito. Sudoeste, região do Vale do Paraíba, região do Vale do Ribeira, região lá do Oeste. Então a gente andou por esse estadão inteiro aí. Até tem uma passagem muito legal da política com a Damares, que já foi numa cidade aqui no Oeste, que é São Simão. Uma cidade, sim, tem um amigo lá que estava trabalhando com a gente lá, né, o Thiago, e ele montou assim uma estrutura para a gente fazer um caminhão de som, tal, uma carreta de som, e para a gente fazer uma carreata, fizemos umas reuniões assim, com bastante gente e tal. E aí a hora que a gente foi subir na carreata, começou a chover. Nossa. Mas muita chuva mesmo, mas muita chuva. Aí a gente, ali a deputada falou, não consigo. Eu falei assim, não, mas você não pode. Aí a gente foi dentro de uma saveiro. A gente tava com o carro e a saveirinha na frente, assim, né? Aí o pessoal todo, uma carreata aí, deu acho que 120 carros. Uma carreata bem legal. E aí a saveirinha na frente e a gente com o carro atrás. E aí parava a chuva. Parava o carro, descia, ela corria, subia assim Seguia um tempo lá Isso. no carro grande. Subia na carretinha da Saveiro e tá aí com a bandeira e gritando e tal. E fazendo um tchau pro pessoal, né? Que o pessoal sai na rua. Cidade do interior é gostoso por causa disso, né? O pessoal sai na rua para ver, né? Mesmo com chuva, o pessoal na janela e fazendo tchau e tal. Muito legal. Aí começava a chover de novo, para e volta pro carro. E só que aí chegou uma época um momento que eu falei assim, você vai pro carro, vou ficar para cá. E eu tava filmando e fotografando junto com mais uma pessoa, eu falei assim, eu vou conduzir. Só sei que a hora que a gente terminou, paramos numa praça, né, que era o local mesmo combinado para o pessoal que estava um pessoal reunido, já estava esperando lá um pessoal. Tinha aí acho que umas 150 pessoas assim, né?
Aí encostou a carreta, já tava, nossa, parecia que tinha mergulhado de roupa. Aí deu uma acalmada na chuva, ela subiu no caminhão e, nossa, foi assim, um momento assim, muito prazeroso, né, que a gente viveu ali. De ver o pessoal, mesmo com a chuva, estando ali presente e tal, e toda aquele toda aquela glamour recepção. da campanha, foi muito interessante isso. E me conta uma coisa, né? Porque você participou já desde 97, né? Em campanha e vem Isso. atuando em várias outras. Como você tem notado até essa mudança em campanhas, com internet, com rede social, com até mudança de geração, né? Quais que têm sido esses principais novos desafios, essas mudanças? Ah, muito, né? Muito, 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 muito. Hoje a gente trabalhando nessa campanha eleitoral agora 2024, a gente percebe que se usa muito pouco do que se aprendeu lá em 97. Muito pouco mesmo. É umas estratégias aí que é bem interessante até. A gente vai comentar. Hoje com a inteligência artificial que vem aí para ajudar, mas porém é uma faca de dois gumes, né? Corta para os dois lados. Sim. Tanto para você promover um candidato como para prejudicar um candidato. Então tem que tomar muito cuidado, né? Meu filho, a gente sempre está comentando, né? Surgiu uma notícia, você viu isso? Eu falo, confira primeiro para ver se é verdade. Porque o pessoal, mesmo na internet, né, cai tanto em golpe, porque só o fato dele chegar, que legal essa promoção, e falar assim, vou entrar nessa. Não, vou consultar primeiro. Isso vai ter que ser rotina a partir de agora, porque tá muito perfeito, né? As pessoas... Até antes da gente gravar, a gente comentava muito que em outros momentos de eleição, a gente já tem inteligência artificial aí vindo há muito tempo, mas ela vem se aperfeiçoando. Então, em outras eleições, a gente até teve algumas tentativas de inteligência artificial para prejudicar alguns candidatos, mas que a população ela conseguia identificar. E está ficando cada vez mais perfeito e uma dificuldade muito maior de identificar. Então, qual que vai ser o desafio daqui para frente das campanhas? Como que elas conseguem, talvez, até estar um passo... Quer dizer, é possível estar um passo na frente da inteligência artificial? É muito difícil. É muito difícil porque o tempo é muito curto. Quando se lança uma fake news prejudicando um candidato, vai ser prejudicado e até reverter, o tempo passou, não consegue. A gente fala o seguinte, assim, né, na campanha, assim, né, com o nosso pessoal, que a gente sempre dá treinamento. Quando você recebe uma fake news, é como você jogar um saco de pena de cima de um prédio. Para você juntar tudo de novo e voltar dentro do saco, vai ser demora e dificilmente você consegue fazer tudo isso. Então o que a gente tem que fazer? Tem que tomar muito cuidado, tem que estar sempre se vacinando com as fake news, tomar muito cuidado com o candidato para que ele não dê conteúdo para que seja produzido nada contra ele. Que eu sempre falo com os amigos, com os prefeitos, né, que a gente tem conversado bastante com o prefeito, e agora que são os candidatos, né, fala assim, você só lembre que hoje o eleitor tem o maior inimigo do político. Ele falou assim, o que é? Um smartphone. Que a notícia acontece hoje, agora, às 13 horas, quando for 13h15, você já tem milhões de pessoas sabendo. E até essa rapidez e o tempo curto que a gente tem de uma campanha também fazem até aquela analogia, né, que você usou da pena de um saco de pena caindo ali de um prédio, torna ainda mais difícil conseguir dar conta de pegar todas essas penas, né? Exato. Então a dificuldade sempre só aumenta pro político, nunca facilita. A pessoa humana sempre vai ser o elo mais fraco, né? Entre nessa guerra aí entre o humano e a inteligência artificial, infelizmente o elo vai ser... Exato. E hoje, né, para quem trabalha na assessoria, a dificuldade é enorme, porque você tem que se atualizar. E o nosso tempo, assim, é muito curto, né? Porque você tem que cuidar do seu candidato, saber da vida dele, se está tudo em ordem e tal, e ainda aprender como usar ferramentas atuais para projetos que você vai executar aí junto com o seu candidato. Então, você tem,
É um desafio maior ainda em Maior, todo. muito maior. Mas é muito prazeroso isso, né? Porque quando a gente gosta, aí você acha tempo para tudo, né? Então, a minha esposa fala, viu, você não escuta música, nada, a hora que você tá, eu vejo você tá escutando é noticiário, é assistindo TV, é noticiário, tá falando, a gente tem que estar informado, não Não tem dá tempo como. de escutar uma música, né? Bom, e até essa questão de fazer política, até numa campanha ou em outros momentos, porque a gente falava muito, né, antes de surgir mais as redes sociais, do famoso corpo a corpo, né, que é aquela política que o candidato ou que o mesmo um político já eleito, ele se encontra com o eleitorado, ele tá na rua, abraçando até a população. Com as redes sociais, tem ainda, né, as redes sociais até talvez tenham substituído um pouco ou aproximado também, porque o próprio candidato ele pode colocar ali um stories, pode responder as pessoas em tempo real. Mas a internet hoje em dia, as redes sociais, você acha que elas substituem esse corpo a corpo? Não substitui não. Isso eu acho que ela vai ser uma ferramenta que vem a somar isso, né? Que facilita, porque hoje um candidato a prefeito ele tem que visitar o município inteiro. Então ele não consegue estar na Zona Sul e a Zona Norte ao mesmo tempo. Então ele pode estar na Zona Sul transmitindo o que ele está fazendo para o pessoal da Zona Norte, Zona Oeste e tal. Então o que acontece? Isso facilita, porque se compartilha muitas coisas. A hora que eu estiver na Zona Norte, eu vou compartilhar com o pessoal. Então, ele sempre está na mídia, né? Então, é uma facilidade que ele tem que saber usar. E hoje que a gente estava falando de ferramentas, né, para campanha, que a gente estava comentando antes, né? O pessoal ainda usa umas brechas na legislação eleitoral para colocar placas em lugares indevidos, faixas em lugares indevidos, porque daí a lei permite que seja notificado e tenha um prazo para retirar. E aí o pessoal aproveita aquele prazo para retirar, mas retira ali, põe em outro lugar e espera ser notificado de novo. Então, são essas brechas que o pessoal usa e assim acaba tendo Ainda tem, de certa forma, uma uma vantagem. morosidade, né, da, Isso, da lei. exato. Bom, tem uma questão muito também interessante dessa sua trajetória, que foi uma atuação próxima ao prefeito Bruno Covas. O Covas, como todo mundo acompanhou, faleceu em 2021 por causa de um câncer. Você teve ali uma atuação muito próxima dele na juventude, né, do PSDB. Então, eu queria Sim. que você contasse um pouquinho como é que vocês Nossa, atuaram, como é que foi essa foi um experiência. momento muito marcante na minha vida. Assim, eu poder ter trabalhado junto com o Bruno Covas, uma pessoa assim que, assim, sem comentários, assim, né? Muito gente boa, uma pessoa atenciosa. Assim, tinha um sonho. Quando a gente falava de política, de futuro, né, na política, brilhava o olho dele e tal. Então ele foi presidente da Juventude do PSDB na época, por 2 mandatos, 4 anos. Nos 2 primeiros eu fui tesoureiro dele, nos 2 segundos eu fui secretário. Então a gente sentava junto e andava pelo estado inteiro aí, levando uma ideia nova de política, né? Então era muito gostoso, porque aí a gente encontrava com a oposição, e aí teve vários acontecimentos aí de a gente ter, ter discussão entre a juventude, porque jovem Gosta de discutir, é, né? vê- gosta do babado, né? Aí teve umas três oportunidades aí que a gente estava fazendo, principalmente em votação. Aí aquela discussão, tudo que teve que chamar a polícia, o pessoal subia na mesa e tal. Nossa, mas foi assim, e ele falou, gente, calma, tá uma pessoa muito legal. Aprendi muito com ele. Junto com eles, a gente foi formado muitos políticos que hoje atuam. Tem o prefeito de Aguaí, Fernandão aqui em Em São São Paulo. Paulo. Temos muitas pessoas aí que teve com a gente lá, teve nesse núcleo junto com hoje até interessantes aí que ainda atua na juventude. E eu até muito amigo e eu sempre que eu posso eu ajudo ele aqui. É o Juliano Borges, que hoje é diretor estadual da Juventude do Estado, na Secretaria da Justiça. Então a gente sempre tá ajudando, por quê?
porque a juventude é o futuro, não adianta. Se a gente der condições, o pessoal sentir o que a gente sente quando se fala de política, quando se fala em ajudar o próximo, em fazer o bem, né? Que o pessoal tem uns que usam política para autopromoção e só para... Mas o conteúdo, né? Aquela essência de você estar num cargo público, que você tem bastante acesso e você poder beneficiar as pessoas que mais necessitam, é formidável, né? Então a gente sempre está ajudando. No entanto que a deputada Fabiana, com quem eu trabalho, eu aproximei ela do Juliano, desse projeto da juventude, porque ela é jovem, né? Tem 31 anos. Eu até ia falar isso, porque ela tem muitos projetos aqui pela juventude Sim. também, né? Então a gente tem fortalecido bastante a juventude. Você E sente ela que comprou nesse essa período ideia. até tem tido... a gente teve aí altos e baixos, talvez, né? Do interesse de jovens pela política, de fato, procurar uma carreira nesse meio. Como você sente que a gente está atualmente? Os jovens estão se interessando mais pela política? Olha, não é uma maravilha, não. Ainda não, né? Ainda não, mas o jovem precisa, né? Precisa entender que política hoje é o futuro de amanhã, e se eles estiverem nesse contexto, as ideias deles podem ser praticadas assim, juntamente com ideias de outros, tudo, e beneficiar, né? Até os ideais que hoje eles defendem, tudo, pode ser realidade, através da política, né? Mas para isso eles têm que estar nesse meio, Tem que entrar. entendendo, né? O que você acha que talvez tenha desestimulado isso? Ou a gente não tem um histórico aqui no Brasil, de fato, da juventude querer fazer, querer participar mesmo desses movimentos? Histórico recente, o né, nosso no caso. histórico não é um dos melhores, né? Mas essa própria evolução aí na área de tecnologia, tudo afastou bastante os jovens, né? Porque hoje, um celular na mão, a pessoa entra lá no TikTok, por exemplo. Quando ela for ver, ela passou 40, 50 minutos vendo conteúdos, dando risada, tal. Mas o que se aproveitou dali? Muito pouco, né? Então, o pessoal, a juventude hoje tem a tendência a ela se afastar desse projeto, assim, de políticas públicas e tal. Então, a pessoa tem que ter consciência. Então, falta as pessoas, os próprios políticos, né, a incentivar, né? Incentivar jovens candidatos. Hoje a gente incentiva muito a questão da juventude ter uma cadeira na Câmara Municipal, pensar já em ser vice, em ser um prefeito, né? A Fabiana mesmo, a minha deputada, ela foi vice-prefeita com 27 anos. Sim, ela foi super jovem, né? Tá entrando aqui na Lesp muito nova. Sim, então a gente precisa de pessoas assim, de jovens assim, que tenham interesse, porque assim, a realidade lá na frente só vai depender do jovem, porque a gente está aqui já finalizando Daqui a pouco nossas estão ideias, largando já, né? exato, então a juventude tem que assumir esse espaço. Bom, Nivaldo, eu agradeço muito pela participação aqui com a gente, contando um pouquinho aí da sua história, dos seus bastidores e dando aí também essa dica aí pra juventude, para que eles também se interessem mais e que eles busquem mais a política, deixar aí o TikTok um pouquinho de lado, né? E buscar mais a política. Obrigada mesmo. Obrigado você. Eu que agradeço. Esse foi, então, o podcast Bastidores da Política com o Nivaldo Miranda, que é assessor parlamentar da deputada Fabiana Bolsonaro, do PL. A gente volta no próximo episódio.